Bom dia! Dando seguimento aqui à criação do nosso site, utilizando HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, nós estamos desenvolvendo esse site chamado Mercado Preço. E nós continuamos trabalhando aqui na questão do cadastrar. O que é o cadastrar para a gente poder relembrar? É a gente pegar informações do nosso cliente e cadastrar essas informações dentro de um banco de dados. Então, o nosso cliente aqui, para esse formulário bem simples, ele tem que preencher o nome dele, o e-mail, colocar uma senha segura, qual é o sexo dele e clicar no botão cadastrar. Quando ele fizer esse cadastro vai lá para o nosso banco de dados. Então, a gente vai continuar trabalhando com esse banco de dados para a gente ter mais elementos de trabalho. E o banco de dados que a gente está trabalhando é o MySQL, que é um banco de dados totalmente gratuito aí para vocês poderem utilizar. E hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com essa questão aqui da senha. Uma porque nós colocamos aqui, dentro do placeholder lá no HTML. Digite uma senha segura. Então, vamos pegar e focar nessa senha segura aqui, ó. Então, a palavra-chave hoje é essa aqui, ó, segura. Então, nós vamos agora verificar o porquê que ela não está sendo segura até esse exato momento. Para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar lá no nosso serviço de hospedagem. O serviço de hospedagem que eu estou utilizando aqui para esse curso é o 000webhost.com. Por que eu fiz a escolha dele? Porque ele é totalmente gratuito. Então fica mais fácil da gente trabalhar sem ter nenhum tipo de custo. Então eu vou entrar aqui, vou fazer o processo todo passo a passo com vocês. Então eu vou vir aqui, ó. Quem não conhece um pouco da língua inglesa, tá? Pode vir aqui na linguagem do site, colocar Brasil Português. Ele já faz essa tradução para nós. Aqui eu tenho o botão Entre, aonde eu vou cadastrar, onde eu vou colocar, o meu e-mail que eu estou utilizando para esse trabalho, que é esse aqui. Vou colocar a minha senha de acesso. Vocês podem ver aí na tela qual é a minha senha, né? Pronto, coloquei aqui o meu e-mail de cadastro. Coloquei aqui a minha senha. Vou entrar aqui no painel do 00 WebHost. Eu estou trabalhando aqui com 2 sites, então ele permite que você trabalhe com 2 sites gratuitos. Então eu tenho aqui a loja Mercado Preço e tenho aqui Só Filme e Séries, que é um blog que eu ensino para os meus alunos lá no meu trabalho. Então eu vou trabalhar aqui, ó, na loja Mercado Preço. Então eu vou clicar aqui no gerenciar. Ele vai me levar para o painel de controle. Dentro do painel de controle, ele vai me dar todas as informações necessárias para que eu possa estar hospedando o meu site, para que eu possa estar hospedando um blog. Então, tudo que está em vermelho é gratuito. O que tiver em azul, você tem que ter uma assinatura dentro do 000 WebHost. Então, eu vou descendo aqui, ó. Várias coisas são gratuitas e bem bacanas de ser utilizado, principalmente para quem está estudando uma linguagem de programação para criação de sites. E eu vou chegar nessa área aqui, que é a área que se trata de banco de dados. Aonde eu tenho aqui o que eu vou trabalhar, que é o banco de dados, e eu tenho aqui os 2 serviços. O banco de dados, nós usamos aí na aula anterior, vai estar aparecendo o card aqui em cima para vocês verificar como que se cria um banco de dados aqui dentro. E aqui nós temos a administração desse banco de dados, que é o PHP MyAdmin. Então, eu vou clicar aqui no PHP MyAdmin. Aqui está todas as informações do meu banco de dados, o meu usuário de administrador, o local que ele fica hospedado. Isso está dizendo que eu tenho uma tabelinha lá, que é a tabela dos usuários. E aqui eu tenho esses 3 pontinhos. Vou clicar nesses 3 pontinhos e vou clicar aqui, ó, PHP MyAdmin. Então, eu vou clicar aqui no PHP MyAdmin, ele vai me levar para uma tela de autenticação. Como eu já estava trabalhando com ele, deixando tudo pronto, já apareceu aqui, mas aí na sua tela vai aparecer para você digitar o usuário e para você digitar a sua senha de administração do banco de dados.
Tudo isso você definiu quando você estava lá criando um banco de dados. Aqui ele me coloca o meu banco de dados. Então eu tenho aqui o usuário e o endereço do meu site. Então eu vou dar um clique em cima dele. Vai aparecer aqui as minhas tabelas. Então eu tenho aqui uma tabela de cadastro de clientes. Vou dar um clique. Ele vai abrir todo o meu banco de dados. E lembra que lá no início eu falei, olha, a palavra segura é o nosso ponto-chave na aula de hoje. Então, se eu olhar aqui os meus cadastros de todos os usuários que eu tenho, olha lá, vou pegar aqui o primeiro. Djalma Cardoso, o e-mail dele, a senha dele e o sexo. Olha o que aparece para nós, para o administrador do banco de dados. Aparece a senha real da pessoa. Imagine se eu tenho aqui um CPF, se eu tenho um RG, se eu tenho um endereço, uma data de aniversário. Eu estou tendo acesso à senha dele. Provavelmente ele deve usar essa mesma senha para outros serviços. Olha lá, ó. Todas as senhas estão aparecendo para o administrador do banco de dados. E qual é o grande problema que nós estamos passando hoje, pessoal, com relação à tecnologia? Como que a gente pode proteger os dados das pessoas na internet? Como que a gente vai manter a privacidade dessas pessoas para que criminosos não consigam pegar essas informações e usar essas informações para poder tirar um benefício próprio? Então lá na mensagem estava, digite uma senha segura. Só que para o cliente ela está segura. Só que na hora que chega no banco de dados, essa senha não está segura. O administrador ou os administradores do banco de dados da empresa pode ter acesso a essa senha aqui, ó, limpa. Então hoje nós vamos tratar isso aqui, para que essas informações de senha não cheguem no banco de dados da forma original. Para isso, nós vamos aprender um pouquinho sobre criptografia de dados. Vamos lá? Para que a gente possa fazer aquele processo de esconder a senha lá no nosso banco de dados, para dificultar ainda mais o trabalho dos criminosos, nós precisamos entender o que é uma criptografia de dados. E aí eu vou dar uma breve explicação aqui para vocês, só para vocês poderem ter uma noção do que vai ser feito, mas vocês podem estar estudando mais sobre isso, se aprofundando mais no assunto, porque a grande questão hoje das empresas que trabalham com tecnologia é como ter segurança nesses dados que estão sendo transmitidos a todo momento pela internet. E do outro lado tem um criminoso querendo interceptar essas informações e pegar essas informações. Criptografia é uma área que estuda princípios, técnicas para comunicação segura de dados. Então, olha aqui a palavra segura novamente. Então, quem trabalha com segurança de dados, eles estão nesse momento estudando uma técnica para que na hora que há a transmissão dessas informações do seu site, do seu blog, do seu sistema particular da empresa para um banco de dados, que esta informação ela seja transmitida de forma segura. Para que a gente possa entender melhor, vamos verificar aqui, ó, só para relembrar o que são dados. Dados são as informações, não tem acento, as informações que capturamos dos clientes, fornecedores, funcionários, tudo que a gente tem num sistema, que pode ser um site, um blog, pode ser o sistema próprio da empresa. Em 99% das situações, você precisa capturar algum tipo de informação e armazenar essa informação dentro de um banco de dados. Vamos pegar, por exemplo, o que a gente está capturando no nosso site Mercado Preço. Nós estamos capturando lá o nome, o e-mail, a senha e o sexo. Porém, a nossa senha lá, que é um dado, essa senha ela não está sendo transmitida de forma
segura. Então é esse campo que nós vamos criptografar. Vamos fazer com que ela se torne mais segura, tanto para o cliente quanto para a sua empresa a qual você está prestando esse serviço de construção de um sistema que usa a internet como base, ok? Então eu peguei aqui um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. A Alice, ela tem que mandar uma mensagem para o Bob. Então ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma transmissão de informação que vai sair do computador da Alice e vai sair lá no computador do Bob. Então vamos imaginar que ela vai mandar lá para ele: olá, sumido. Um exemplo aqui. Vamos ver um que é Alice quer escautear, né? Acho que é isso que fala hoje a juventude. Quer escautear lá o Bob, quer cantar o Bob lá. Olá, sumido. Só que no meio tem uma pessoa que quer descobrir o que está sendo transmitido entre a Alice e o Bob. Então essa informação, olá, sumido, essa informação, na hora que está sendo transferido de um computador para o outro, ou de um servidor para o outro, no meio do caminho pode ter alguém querendo interceptar essas informações. E se esse cara consegue interceptar essas informações, ele está sabendo que a Alice está mandando uma mensagem para o Bob, e essa mensagem está aqui, ó, olá, sumido. Isso aqui poderia ser um cartão de crédito, junto com o seu código de segurança, poderia ser informações de um banco, junto com uma senha. E não vem falar que as pessoas não mandam, porque as pessoas mandam sim. Tanto que um dos serviços do WhatsApp, quando eles vão fazer uma propaganda do WhatsApp, né, eles colocam criptografia de lado a lado, alguma coisa assim nesse sentido. Porque no WhatsApp está tendo transmissão de informações, e essas informações elas precisam ser criptografadas. Então o grande problema não está você transmitir essa mensagem. O grande problema está que aqui tem um cara que está louco para pegar essas informações e usar essas informações para benefício próprio dele, prejudicando tanto o emissor quanto o receptor. Então, nós temos que ter essa consciência que o problema não está na transmissão. Ela faz corretamente. O problema está que no meio do caminho isso pode ser interceptado por um criminoso. É aí que entra a criptografia. O que seria a criptografia, pessoal? A criptografia é um sistema que ele pode utilizar várias características para que você possa transmitir esses dados. Aqui no exemplo, a característica, que é a palavra-chave, é a palavra-chave número 3. Então, dentro desse exemplo, foi criado um sistema onde ele vai pegar qualquer letra do alfabeto e, através dessa letra, ele vai acrescentar mais 3 letras. Então, nós temos aqui, ó, H, aí nós vamos ter o I, o J, e a terceira letra é o K. Então, toda vez que dentro desse sistema for digitado a letra H, na hora que essa mensagem for enviada, ele vai pegar esse H e vai transformar em um K. Aqui é a letra E. Então, nós temos aqui o E. Depois do E vem o F. Depois vem o G. Então, a próxima letra, a terceira, seria o H. Então eles criaram aqui um sistema de sempre mais 3. Então a pessoa, ela vai digitar, deixa eu só limpar isso aqui. Então a pessoa, ela vai digitar qualquer letra, qualquer número, e aí o sistema, na hora de mandar essa mensagem, ela vai mandar essa mensagem criptografada. Porém, vai sair assim do computador da origem. Se a gente pegar lá, acho que o nome da menina é Alice. Alice, isso. Então a Alice vai mandar essa mensagem. Essa mensagem vai chegar para o Bob. Só que na hora de transmitir essa mensagem vai aparecer aqui, ó. Kihur. Acho que deve ser assim a leitura. Então, quando o interceptador conseguir pegar essas informações,
ele vai pegar lá keyword. O que significa keyword? Eu não sei o que é isso. Ele vai simplesmente ignorar aquela transmissão. Porém, isso aqui é uma chave que dá para você quebrar. Se o cara realmente está pegando aqui, vamos supor, de um presidente da República, ele conseguiu interceptar uma mensagem do presidente da República. Vamos supor, para o ministro da Defesa, ele não vai jogar isso fora. Ele vai tentar quebrar essa criptografia. E aí imagine se ele consegue quebrar essa criptografia e ele consegue entender que a criptografia que foi usado é só pegar a letra e entender que essa letra ela está usando um padrão de 3 números. Então ele vai pegar aqui, ó, não vai chegar para ele keyword. Então ele vai pegar não. Deixa eu ver aqui, agora me confundiu. Aqui, ó. H-I-J-K. Então ele vai entender aqui, ó, que toda vez é só ele pegar essa letra e tirar menos 3 letras. Olha só. Ele vai falar, olha a criptografia que os caras estão usando. É só você pegar a mensagem que eu interceptei e subtrair menos 3 letras. Ele vai descriptografar esta mensagem. Então, isso aqui acaba não sendo uma mensagem muito segura. Porém, uma das formas de transmissão dessas informações é que a gente usa o PHP para poder pegar as informações do site, do blog e mandar para o nosso banco de dados. E o PHP criou essa função chamada password_hash. Então, o que faz essa função dentro do PHP? Ele vai pegar a senha que o cliente vai digitar no nosso blog, vai digitar lá no nosso site. Vamos supor, ele vai pegar lá 1, 2, 3. O cliente digitou dessa maneira. Na hora que ele for transmitir essas informações lá para o banco de dados, o password hash vai pegar essas informações e vai criptografar de uma forma mais segura. Porque aí a pessoa vai ter uma dificuldade maior para poder descriptografar essas informações. Então, o PHP, os desenvolvedores do PHP, sabendo que nós tínhamos um problema muito grande na hora de transmissão desses dados, principalmente quando nós estamos trabalhando com senha, que é algo muito pessoal e intransferível, eles arrumaram uma solução à comunidade que trabalha com o PHP. Então, eles criaram essa função chamada password_hash. É essa função que nós vamos aplicar lá dentro do nosso código. Para aplicar essa função, nós precisamos adotar algumas regras. Então, a primeira regra que nós vamos adotar é o seguinte: lá no meu banco de dados, eu tenho que fazer algumas mudanças. No meu banco de dados, lá na senha, eu tenho que mudar o tipo de dados para varchar. E se vocês puxarem da memória aí, a gente, quando criou esse banco de dados, a gente foi lá e definiu que o nosso banco de dados ele só ia receber números inteiros. Então, eu tenho que ir lá no meu banco de dados, mudar a estrutura e colocar varchar. Outra informação que a gente tem que mudar é a quantidade de caracteres que vai aceitar a minha senha. Por padrão, nós tínhamos colocado lá, se eu não me engano, 10 números. Como essa senha vai ser criptografada, a própria comunidade do PHP que desenvolveu o password_hash, eles falou que o ideal é você mudar a quantidade de caracteres para 255. Então eu tenho que ir lá no meu banco de dados, dentro da sua estrutura, e mudar. O tipo de dados não vai ser mais int, agora vai ser varchar. A quantidade de dados que ele vai armazenar não vai ser mais 10, vai ser agora 255. Então, eu tenho que aplicar essas regras para que eu possa conseguir fazer com que, na hora que saia a senha do meu site e chegue até o banco de dados, ele consiga criptografar essas informações. Ok?
Entendido isso, vamos voltar lá para o nosso banco de dados para a gente poder fazer essas modificações. Aqui no nosso banco de dados, nós temos aqui todos os cadastros e aqui na parte superior nós temos a estrutura. Essa estrutura é a montagem do nosso banco de dados. Então a gente fez essa montagem dessa estrutura, já apareceu aí no card anterior para vocês clicarem e rever essa aula. Então eu vou clicar aqui na estrutura. Dentro da estrutura ele me mostra aqui, ó, pegar aqui, ó, senha cliente. O tipo de dados já está varchar. Só que a quantidade está 45. Olha só. O varchar eu vou deixar, porque ele aceita vários caracteres. Porém, de acordo com o PHP, eu tenho que mudar a quantidade de dados que vai receber aqui de 45 para 255. Então, aqui eu tenho que fazer uma mudança. Então, eu vou vir aqui na minha senha e vou clicar aqui, ó, no botão alterar. Aí eu vou conseguir mudar essa estrutura do meu banco de dados. Então, eu vou clicar aqui no alterar, esperar ele carregar aqui a tela para a gente poder fazer essa mudança. Então, tá aqui, ó, o nome, senha, cliente, que é o nome da minha coluna. Aqui já está o tipo varchar, poderia estar int, ó, que é números inteiros, porém tem que ser varchar. E o tamanho de caracteres que ele aceita está 45. Eu vou mudar para 255, porque isso é uma das regras. Então tem que ser sempre varchar e 255 caracteres que ele vai aceitar. Só isso já é o suficiente. Vou clicar aqui no botão salvar. Ele vai fazer essas modificações no meu banco de dados. Vocês podem ver que não é uma coisa de outro mundo, né? É muito simples. Olha lá, senha cliente, varchar 255, tranquilo. O que eu vou fazer agora, pessoal? Agora é o seguinte, eu não vou abrir o AMP Server, não vou abrir o meu Visual Studio Code, porque uma das características das empresas de hospedagem é que você consiga fazer modificações utilizando a própria hospedagem. Então eu vou vir aqui na minha hospedagem, que é o 000 WebHost. Aqui ele está dizendo que a gente está na tela do banco de dados, porém nós estamos no nosso painel de configurações. Dentro desse painel de configurações, pessoal, aqui do lado esquerdo, ó, eu tenho todas as ferramentas que eu posso estar trabalhando. Eu vou clicar aqui, ó, gerenciador de arquivos, do lado esquerdo. Ó, vou clicar em gerenciador de arquivos, que é onde está todos os arquivos que fazem parte do nosso projeto, do nosso site. Eu já expliquei para vocês como faz essa hospedagem. Está aparecendo aqui para vocês no card, aqui em cima. Olha só, aqui está aparecendo para vocês aqui, ó, para vocês rever essa aula de hospedagem do site. Então eu vou vir aqui na pasta Public HTML, 2 cliques rápidos. Ele vai me trazer todos os meus arquivos, olha só, que fazem parte do meu site. E a gente vai trabalhar nesse arquivo aqui, ó, que é o arquivo que foi criado para ele poder cadastrar as informações dentro do nosso banco de dados, que é o cadastro.php. Então eu vou vir aqui dentro do meu cadastro.php, 2 cliques rápidos. Opa, abriu errado. É esse aqui de baixo. Cadastro.php. E aqui dentro do cadastro.php, nós temos aqui, ó, Edit File. Ó, modifique o seu arquivo. Altere o seu arquivo. Então nós temos aqui todo o formulário, olha só, que a gente cadastrou, tudo bonitinho, tal, olha só. Ó. E aí eu vou vir aqui embaixo nas configurações do PHP. E aqui nas configurações do PHP, eu tenho que trabalhar apenas essa linha aqui, pessoal, ó, que é a linha da senha, que é a linha onde a gente criou uma variável senha. Ele está fazendo essa transmissão através de um sistema chamado POST, que é uma forma também mais segura de transmissão, e ele vai pegar as informações que está vindo lá do meu formulário que eu chamei de senha. Então é aqui que eu vou fazer a alteração para que ele possa criptografar essas informações na hora da transmissão. Então eu vou apagar aqui
só vou deixar senha, que é a variável que eu criei. Olha só. Eu já aumento para vocês, tá? Aqui não vai dar para aumentar, deixa eu ver, dá, aqui ó, vou aumentar um pouquinho, mas não dá para aumentar muito. Clicando nesse botão aqui, ó, eu consigo diminuir e aumentar. E aqui no senha, eu vou colocar a função, opa, tá digitando, password underline hash, vou abrir o parênteses, porque isso é uma função, tudo que é função dentro do parênteses. Aqui eu vou colocar o método de envio, porcentagem post, vou abrir o colchetes. Da onde que ele vai pegar essas informações de transmissão via post? Ele vai pegar lá do meu formulário. E lá do meu formulário, ele está vindo como senha. Pronto, ele está vindo como senha. E aí eu vou, depois do colchetes fechado, eu vou colocar vírgula e vou digitar com todas as letras maiúsculas o padrão de criptografia, que é password underline default. Só isso, olha só. E vou vir aqui no final, ponto e vírgula. Então eu estou dizendo para ele, ó, na hora que você capturar a senha do meu usuário, você aplica a função password hash. Para que serve isso aqui? Para criptografar os dados. O que você vai criptografar? Você vai criptografar toda a informação que ele digitar dentro do meu formulário que eu dei o nome de senha. E como que você vai criptografar isso? No modelo padrão. Simples, pessoal, muito simples. Uma linha muda todo o contexto da sua programação. E é isso que nós precisamos entender, que a gente precisa estar estudando para verificar o que isso está trazendo de benefício para os nossos projetos. Então, segurança da informação é muito importante vocês sempre estarem estudando para ver o que está acontecendo, quais são as novidades que eles estão trazendo para nós para a gente aplicar dentro dos nossos projetos. Então, eu vim aqui, alterei essa linha da senha, é só isso que eu tenho que fazer. Vou clicar aqui no botão, ó, Save e fechar. Então, vou clicar aqui, ó, ele vai salvar, vai fechar. Agora, já está definido todo o meu processo de criptografia da minha senha. O que nós vamos fazer agora? Testar. E para poder testar, nós precisamos estar lá no site. Então, eu vou voltar aqui para o meu site, que já está hospedado. Olha lá. Loja Mercado Preso 000 webhostapp.com. O que nós costumamos fazer aqui, pessoal? Apertar o F5 para dar uma atualizada. Pronto, modifiquei lá o código, vou apertar o F5 para ele dar uma atualizada. Vamos imaginar que o cliente está aqui no home, né? Então ele veio aqui, opa, vou fazer um cadastro nesse site. Então ele vai vir aqui, ó, cadastrar. E aí ele vai vir aqui, ó. Vamos cadastrar alguém aqui. Vou cadastrar aqui o Estevão. Opa, letra maiúscula aqui. Vou colocar aqui, ó. Estevão Messinho. Acabou no jogo ontem do Brasileiro Sub-17. Meu Palmeiras arrebentou. Vou colocar aqui, ó, craquinho, então craquinho da base, @palmeiras.com.br. Qual vai ser a senha do Estevão? Ó, ele quer 10, 10, 10. Ó, aqui já tem um tipo de criptografia, porque não aparece para a pessoa. Olha lá. Qual é o sexo dele? Masculino. Peguei as informações dele, vou clicar no botão cadastrar. A tela vai dar uma piscada, olha lá, zerou. Depois que ele zerou, agora eu vou lá no meu banco de dados, vou ver se realmente ele criptografou essa senha. O nosso banco de dados está aberto aqui em cima, ó. Database autenticado pelo 000 webhost, ó. Então aqui é meu banco de dados, ó. Tem aqui, ó, o símbolo do PHP MyAdmin, já estava aberto, que a gente estava estudando. Vou dar um clique em cima dele. Cliquei em cima dele, pessoal. Basta você vir aqui, ó, em cima de cadastro de clientes e dar um clique. Ele já vai atualizar. Olha lá, atualizou. Ele diz que tinha 16 cadastros e agora ele está com 17 cadastros.
Vou descer a barra de rolagem. E olha a mágica, pessoal. Olha lá. Estevão Messinho, craquinho, @Palmeiras. E olha aqui a senha dele criptografada. Eu estou dificultando o trabalho das pessoas que querem interceptar essas informações. E quem é o administrador do banco de dados da empresa não vai ter acesso à senha do cliente, porque ele pode pegar essas informações e distribuir na internet, vender essas informações. Olha que beleza! Olha como nós trazemos uma segurança maior para o nosso projeto. Isso é 100% seguro? Não, ainda não há 100% de segurança quando trabalhamos com tecnologia. Mas você já está dificultando o trabalho, você já está trazendo uma segurança maior para esses clientes, para a sua empresa, ela se sente mais segura. Olha que beleza, pessoal. Isso aqui é criptografado, ó. E o sistema entende. Quando o Estevão for entrar lá no site, ele vai digitar 10, 10, 10 e 10 e vai entrar. Porque o próprio banco de dados ele vai descriptografar essas informações e vai entender que é 10, 10, 10. Vamos fazer mais uma vez só para finalizar? Vou voltar aqui para o meu site, Mercado Preso Brasil. Vou cadastrar mais um aqui, ó. Ontem um que acabou no campeonato, foi o artilheiro, foi o Luigi. Luigi Silveira. Qual que é o e-mail dele? Artilheiro, arroba. Vou colocar aqui gmail.com. Qual que vai ser a senha segura dele? 9999999 e a letra A maiúscula. Olha lá, já está criptografado. Vou clicar aqui em masculino, que é o sexo dele, cadastrar. Olha, deu uma piscada, voltou para cá. Vou voltar aonde? No meu banco de dados. Lá no meu banco de dados eu só preciso atualizar. Só dou um clique aqui, ó, cadastro de clientes. Olha lá. Tinha 17 cadastros, agora tem 18. Vou descer a barra de rolagem. Olha que beleza, pessoal. Ó, olha só. Luiz Silveira, artilheiro, @gmail.com e olha a senha criptografada dele. Bacana, né? Pessoal, não deixa de curtir, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar. Se você faz um curso aí na criação de site, se você está na faculdade, compartilhe aí com os alunos. Geralmente na faculdade a gente só tem muita teoria, não tem nada muito prático. Nas escolas que oferecem esse tipo de curso também, é muita teoria e nunca tem nada prático para você fazer, né? Compartilha, comenta, e aí nas próximas aulas a gente vai dar continuidade nesse site, ainda melhorando toda a estrutura, melhorando o funcionamento, lembrando, né, que o PHP ele tem várias versões, então de repente eu crio um código em uma versão, só que na hora que eu vou colocar na hospedagem é outra versão do PHP. Então durante o curso aqui a gente vai dando umas melhorias e vai atualizando esse conteúdo para vocês, ok? Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima aula. Se cuidem!